Graças a Deus, mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, né? E eu quero dizer para vocês, você não deixe de agradecer a Deus, não deixe de glorificar a Deus. Por mais que você não tenha quase força, muitas vezes, está faltando palavras, está faltando, como é que eu vou dizer assim, força para poder tá entrando alguma coisa aí, eu tô me atrapalhando, mas graças a Deus por isso, né? Então, para poder glorificar a Deus, nós temos que glorificar a Deus em tudo. Nós devemos glorificar a Deus em tudo aquilo, né, que nós temos e o que não temos, né? Porque se nós não temos diante dos nossos olhos, mas nós temos uma coisa tremenda, uma coisa que verdadeiramente é muito valioso, que é a fé. A fé é tudo. A gente costuma dizer que a fé é tudo. E se nós temos fé, nós vamos vencer, vamos ser mais do que vencedor. Como disse o apóstolo Paulo, nós vamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Graças a Deus. Eu quero dizer para você que você se inscreva, deixa o teu like e compartilhe, né? Compartilhe, semeie essa semente. Essa semente é muito valiosa. Essa semente vai tirar muitas almas do abismo, que é a palavra de Deus. Vai tirar muitas almas do, como diz, da condenação, do inferno, enfim. Tira da tribulação, que sabemos que hoje o mundo está aflito, o mundo está atribulado. Por que acontece isso? Por falta da obediência da palavra de Deus, por falta da palavra de Deus em seu coração. É isso que está precisando nos corações das pessoas, que as pessoas verdadeiramente se rendem para a palavra. Abre o coração e deixa a palavra de Deus entrar. Abre os ouvidos, esteja com os ouvidos atentos naquilo que o Senhor quer falar no dia a dia. O Senhor quer falar através da sua palavra. O Senhor quer salvar a alma, o Senhor quer salvar as vidas. Ele envia eu, envia você, envia outros, envia outras pessoas para pregar a palavra, mas é guiado, como falamos em outro vídeo, né? Que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus, porque nós de nós mesmos não teria desejo nenhum, né? Aleluia. Graças a Deus, né? Glorificado seja o teu santo nome, glorificado seja o nome do Pai, né? Graças a Deus, né? Então vamos ler uma palavra. Eu quero ler uma palavra, não, que não fique só nas minhas palavras, mas que eu possa ler uma palavra através da Bíblia. Mas vamos ler no mesmo capítulo aqui, como foi falado no outro vídeo, do capítulo 8, né? De Romanos. Vamos continuar lendo aqui, porque os vídeos são curtos, então a gente tem que aproveitar, né? Os espaços, tem que aproveitar o tamanho do vídeo para nós fazer essa colocação, né? Que diz aqui, ó, que fala o título assim, as primícias do Espírito Santo e a esperança, intercessão, eleição, né? E no versículo 18 diz assim, ó, capítulo 8, 18 diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que a aflição deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? O apóstolo Paulo, ele teve até o terceiro céu, mas ele tinha coisas que não contava e tinha coisas que ele não viu. Porque verdadeiramente Deus não mostra tudo para os homens. Ele não mostra tudo para o ser humano. As coisas de Deus é muito grande, muito tremenda. As coisas de Deus é misteriosa. Os mistérios, a Bíblia diz que as coisas ocultas serão reveladas, pequenino, mas os mistérios é que pertencem a Deus. Você nunca vai saber, né, quais são os mistérios de Deus, o tamanho do mistério de Deus, né? O que ele tem para nós, o que ele tem para ser revelado para nós. Então, imagina a surpresa que nós vamos ter. Depois vai valer a pena. Uma vez eu vi um pastor falava assim, se nós ficássemos 100 anos de joelho na face da terra, andando de joelho, né, se sacrificando, naquele dia a gente ia ver que valeu a pena, que valia a pena
né, que valia a pena o sacrifício, que valeu a pena andar sofrendo muitas vezes as aflições deste mundo. Que sabemos que as aflições deste mundo são muitas. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo e vós venceis. Ele venceu o mundo por quê? Porque ele chegou lá. Ele chegou, ele passou por humilhação, ele passou por sofrimento, por dores, por angústia, ele passou por tortura, ele passou por tantas coisas. E ele chegou lá vitorioso. Ele chegou lá vitorioso, que ele chegou quando ele, numa certa ocasião, ele disse assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder, imagina como Jesus tinha vencido, como a vitória estava nas suas mãos. Ele na terra, ele não era mais do que um filho de Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. Mas ele estava em carne, como eu e você estamos em carne na face da terra. E na nossa carne, neste mundo, nós temos muitas aflições, nós temos muitas angústias, né? Mas aqui, se nós continuar lendo, por isso que eu digo, leia a Bíblia. Eu digo para você, leia a Bíblia. Você tem Bíblia em casa? Aproveita. Olha isso aqui, ó, é uma Bíblia simples, mas ela tem a minha salvação aqui. Ela tem a tua salvação. Ela tem a nossa salvação. Isso aqui, ó. Isso aqui ó, são 66 livros. 66 livros. E aqui tem muitas promessas de Deus. Tem muitas exortação, muitas coisas boas para que nós venhamos se consertar na presença de Deus, nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, nós venhamos estar na presença de Deus, nós venhamos adquirir a salvação para nossas almas, através dessa palavra, como a gente costuma dizer que a Bíblia é a bússola da salvação. Pela Bíblia nós encontramos o Espírito Santo, que é o guia, que guia os filhos de Deus, como nós falamos em outro vídeo, né? Então é isto, nós precisamos da palavra de Deus, e para nós adquirir a palavra de Deus em nossas vidas, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ouvir, ficar atento se alguém fala dentro da palavra de Deus, mas nós temos que conferir aqui, ó, porque alguém, se nós não conhecer essa palavra, se nós não conhecer a Bíblia, alguém vai estar falando e nós vamos acreditar. Alguém vai estar falando não sei o que, muitas vezes, porque a gente sabe que o mundo é isto. Os falsos profetas estão ao redor. O inimigo das nossas almas vai se aproveitar disso. Você não tem conhecimento na Bíblia, né? Nós temos que saber manejar, como disse o apóstolo Paulo ali, quando ele exortava Timóteo, né? Saber manejar com o quê? Com a espada. A espada é isso aqui, ó, é a Bíblia, a palavra de Deus. O inimigo, como lá no monte, né? Lá no deserto, quando o inimigo veio a tentar Jesus, o que Jesus fez? Jesus rebateu com a própria palavra, porque ele tinha a palavra no seu coração. Ele conhecia a palavra de Deus. Não era o inimigo que conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia muito mais. Ou ele conhecia também, digamos assim. Você tem que conhecer mais do que o teu inimigo. Você tem que conhecer mais do que... Tu não é para conhecer, não estou dizendo que você tem que ter conhecimento para ser mais do que os outros, mas para você saber que verdadeiramente o que Deus quer de você. Porque senão você não vai saber. Numa certa ocasião, como eu costumo falar, tinha alguém lá em Porto Alegre, perto onde eu morava, lá que alguém ouviu ele falar que ele disse que ele não era desse mundo, né? Ele não era desse mundo, ele simplesmente ele falou, eu tô aqui, tô trabalhando com vocês, e coisa e tal, tô na construção, né, junto com vocês, trabalhando, mas eu não sou desse mundo. E sabe como é que é o inimigo? O inimigo é astuto, né? E o inimigo, mas me diz onde é que está escrito isso e por que tu diz que tu não é desse mundo? E como ele não soube dizer, ele até apanhou, levou uns tapas na cara, aquela coisa. Isso é muito chato. E eu digo para vocês, se você ler lá em João, lá onde Jesus orava pelos discípulos, ele já dizia lá, eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo, Pai. Guarda eles, cuida deles, e assim por diante. Quer dizer, se a gente começar... Por que a gente sabe que está lá? Porque a gente leu,
porque você não sabia, e assim por diante. Ali é um eixo, se você começar por ali, você vai ver em muitos outros lugares que nós não somos desse mundo. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Pai por causa do Espírito Santo de Deus, porque Ele está em nós. Porque a Bíblia mesmo fala que os espirituais eles falam das coisas do alto, mas os carnais falam das coisas deste mundo. Por que os carnais falam das coisas deste mundo? Porque eles são deste mundo. Mas os que não são deste mundo, eles procuram falar das coisas do alto, procuram falar das coisas espiritual e chateiam os que são deste mundo. Como chateia, né? Às vezes a gente vai falar qualquer coisa, né? E a gente vê que a gente é contrariado, a gente vê que vem o lado oposto, vem a dúvida, muitos até fogem de perto, e aquela coisa, mas graças a Deus por isso. Porque a gente sabe que no mundo existe os espirituais, mas também existe os carnais. Então são lados opostos, que guerreiam, que pelejam no dia a dia. Quem vai se salvar, isso eu não posso dizer. Eu não sei se eu vou me salvar, mas estou lutando. E vou lutar até o fim. Eu procuro, né, cada dia eu ler, eu ouvir, né, eu estar atento para a palavra de Deus, o que Deus quer de mim, o que o Espírito Santo de Deus quer de mim, o que o Pai quer de mim. É isso que eu procuro a cada dia. Então é isto, não. É fácil, não, não é. Eu quero ler mais um versículo aqui rapidamente, já está passando a hora. Eu quero ler mais um versículo aqui no versículo 26, né? Eu lemos 18, agora vamos ler o 26, que diz assim, ó, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, veja bem que maravilha, o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemido inexprimível. O Espírito Santo de Deus, ele está, além de nós consolar, ele já está nos intercedendo. Como ali em 10:20 também, em 10:20 de Mateus, se não me falha a memória, que fala a respeito com o dia que nós for presos, que nós for né, tiver diante do sidério, diante dos homens da lei, enfim, né, diz que não é para nós se preocupar o que nós vamos falar, porque o Espírito Santo de Deus ele vai se encarregar de falar por nós. E ele vai estar sempre nos ajudando. É por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós precisamos se render aos pés do Senhor. Porque verdadeiramente é só assim que nós vamos vencer. Vamos orar, Senhor nosso Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos concede ainda hoje. Não estamos de balde, meu Deus, falando da Tua palavra. Não é de balde que ouvimos a Tua palavra. Não é de balde, Senhor meu Deus, o Pai, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, do mundo da perdição, do mundo do engano, da vaidade, dos orgulhos, meu Deus, tantas coisas, tantas concupiscências, meu Deus, que o mundo oferece, mas sabemos, meu Deus, o Pai, que Tu nos chamou, meu Deus, como diz aquela palavra, quem está limpo, que se limpe mais, para nós se limpar mais ainda. Mas também tem aquela palavra que diz, quem está sujo, que se suje mais. Ah, Senhor, eu não quero me sujar mais, mas eu quero me limpar mais. Cada dia ter uma perfeição na Tua presença a mais, se aperfeiçoar mais, através do Teu Espírito Santo, Ele que nos ensina, Ele que nos guia, Ele que nos favorece, meu Deus, Ele que intercede por nós com gemido inexprimível, como acabamos de ler essa palavra. Que maravilha, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que nos tem concedido, Senhor, meu Deus. Não somos merecedores,
Senhor, mas é pela tua misericórdia, Pai. É pela compaixão que tu tem pelas nossas almas. É pela compaixão que o Senhor tem das obras, Senhor, das tuas mãos, porque o Senhor o fez todas as coisas e a ti tudo pertence. Muito obrigado, Pai. Assim nós te pedimos mais uma vez e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu digo para você, se inscreva e deixe o teu like e compartilhe em nome de Jesus.